1 Samuel, capítulo 17, verso 31, diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o leão e o urso e o tomou o cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri. Verso de número 40 diz assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras no ribeiro e o pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi se chegando ao filisteu. Verso de número 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e aos cadáveres do arraial dos filisteus darei, e hoje mesmo, e as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Pode se assentar, feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar o seu coração nesta hora. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez na dependência do Senhor, Pai. Fale conosco, nos abençoe através da Tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz: amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos aqui, vamos hoje, o nosso último elo da campanha, Derrubando os Gigantes. E todos os elos que tiveram aqui na quarta-feira, eu não tive a oportunidade de estar aqui devido à viagem, mas em todos os elos citou acerca deste combate, desta batalha entre Davi e Golias. Outros trouxeram outros textos, falaram de outras situações que também eram gigantes, mas enfim, sem fugir do tema da campanha, que é Derrubando os Gigantes. O texto-chave dessa campanha é essa narrativa que eu acabei de ler, a história de Davi e Golias. A Bíblia diz que Deus, ele olha para Samuel e diz: Samuel, até quando você terá pena de Davi, de Saul? Pois eu o rejeitei para reinar sobre o meu povo. A Bíblia diz então que Deus envia Samuel até a casa de Jessé, o pai de Davi. Ali você conhece a história. Ali Davi é ungido diante dos seus irmãos como o novo rei de Israel. Só que Deus, ele respeita princípios, Deus respeita hierarquia. Deus respeita hierarquia. E nós também temos que respeitar a hierarquia, porque o próprio Deus respeita. Deus não poderia colocar Davi, daí Davi não poderia assumir o trono sem que Saul ainda estivesse reinando. Hoje nós temos aí o chamado impeachment, mas aqui não, aqui o rei, no período da monarquia dos reis, o rei tinha que morrer para o outro assumir o trono, para alguém da sua linhagem. Aí alguém vai dizer: mas Davi não era da linhagem de Saul. Davi não tinha até então linhagem com Saul, não tinha até então. Mas a Bíblia diz que Davi se casou com a filha de Saul, logo após este combate que nós acabamos de ler. Mas a Bíblia diz então que Deus unge, manda os profetas ungir a Davi. Davi então é ungido rei de Israel. Mas Davi então, depois da unção, Davi volta para o pasto.
Davi vai continuar cuidando das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz então que os irmãos de Davi, os 3 irmãos de Davi mais velhos, Abinadab, Samar e Eliabe, eram homens que estavam com idade apta para ingressar no exército de Israel. Então eles foram para o exército. Os outros, como ainda eram mais novos, não tinham ainda o porte, não tinham os requisitos para entrar lá. Haja visto que muitos, desde quando eu me converti, eu ouvi muitas pessoas falarem que Davi não foi para o exército, porque Davi foi rejeitado. Para mim não tinha nada disso. Não há nenhum registro histórico, e muito menos bíblico, que tem que ser a nossa fonte real, muito menos bíblico para falar que Davi não foi para o exército, ele foi rejeitado. Porque a própria Bíblia fala que Davi ainda era moço, ou seja, não tinha idade para se alistar no exército. Como há hoje também no nosso país, que não é um país que segue a questão dos reis, mas a lei da idade ainda prevalece. Então tem que se ter uma idade, para chegar aí, para fazer o alistamento e então entrar no exército. Então a Bíblia diz que Davi, ele era moço. Então Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E nessa época, cuidar de ovelhas era o pior emprego que tinha na época. Era o pior emprego da época, era o mais desprezível. Quem trabalha é digno. Todo trabalho é digno, mas as pessoas têm a sua, de classificar como o melhor, tem uns, com certeza, são melhores condições de trabalho, enfim, por aí vai. Mas aqui nessa época, cuidar de ovelhas era sim um dos piores, também juntamente com o cuidar dos porcos, eram os piores que Davi então foi mandado para o campo para cuidar de ovelhas. E a Bíblia diz então que Davi estava lá no pasto, louvando a Deus, trabalhando, louvando a Deus, que até alguns dos seus salmos foi criado lá no pasto, até o salmo que nós conhecemos, que é um salmo muito conhecido, que é o Salmo 23. Davi proferiu essa canção, Davi recebeu da parte dessa canção lá no pasto. Então Davi era um compositor. Então ele, lá no pasto, ele, dedilhando a sua harpa, ele salmou de novo o Senhor, o Salmo de número 23, que foi até uma profecia na vida de Davi, que Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. Deus derramou azeite sobre a cabeça dele. Então a Bíblia diz que Davi lá no pasto, e os seus irmãos no exército. Aí a Bíblia diz que aparece um confronto entre Israel e os filisteus. A Bíblia diz então que o exército vai para a batalha, Davi continua lá no campo. E a Bíblia diz então que quando a batalha estava para se iniciar, quando estava o exército de Israel de um lado, o exército dos filisteus do outro, quando a batalha estava prestes a iniciar, a Bíblia diz que levanta um homem gigante chamado Golias, e Golias quer dizer exilado, ou seja, posto para fora da sua pátria. A Bíblia diz que esse Golias, ele chega diante do exército de Israel e diz: olha, eu tenho um desafio, não precisa ter guerra para que pessoas inocentes não venham a morrer. Vamos fazer um trato. Um de vocês escolhem um para me encarar. Se o homem que vocês escolherem me vencer, todos nós seremos servos seus. Mas se eu vencer, vocês serão nossos servos. Então ele propôs um desafio. Ele não propôs a guerra, o início da guerra, não. Ele propôs um desafio. E na vida, meu irmão, quando os gigantes, as dificuldades se levantam, são desafios que têm que ser encarados. Problema, meu irmão, não tem que fugir, tem que encarar. Tem pessoas que acham que, às vezes, mudando de cidade, vão resolver. Não, meu irmão, onde a pessoa vai, o problema vai atrás, enquanto ela não encara e não resolve.
Então a Bíblia diz então que aquele povo, quando ele propôs esse desafio, o que o povo fez? Correram. Eles não escolheram ninguém entre eles, todos eles correram. Principalmente aquele a quem eles depositavam a grande confiança, que era o líder deles, que era o rei Saul. Porque nesta época, os reis também iam para a batalha. Os reis também tinham que ir à guerra. E quem estava à frente da guerra era sempre o rei. Então todos esperavam de Saul. Porque dentre todos eles, a própria Bíblia afirma que de todos que estavam ali, Saul era o mais alto. Saul era o mais que tinha mais o porte físico mais avantajado. Então todos se espelhavam nele. E o que a Bíblia diz então? Que todo o povo correu. Por quê? Porque o líder deles também correu. Ou seja, ele é o cabeça daquele povo. A direção ele daria para aquele povo. Então o povo esperava dele. Qual foi a decisão dele? Fugir, correr, abandonar o barco, como diz por aí. E assim também é no reino de Deus. Imagine se eu chegar aqui e começar a contar para você tanta derrota, tanta desgraça, tanta coisa, só coisa ruim e só palavra de desânimo. O que vai acontecer com você? Você vai acabar dizendo, não, o pastor, ao invés de ser um líder que vai transmitir fé, o povo está transmitindo é medo, desconfiança, enfim. Então o cabeça, a igreja é o que o líder é. Então os liderados serão aquilo que o líder é. Então a Bíblia diz que quando eles olhavam para Saul, eles esperavam, olha, aqui está o nosso rei, aquele que vai guerrear por nós. Foi o primeiro a correr. Automaticamente, todo mundo correu. Todo mundo correu. Ficaram acuados. A Bíblia diz que durante 40 dias, o gigante chegava lá. E aí, tem um homem aí para me encarar? Não aparecia ninguém. Abertamente falando, se ele falou, tem um homem para me encarar, então não tinha. Eles mesmos contando, não sou um homem, não. Tudo calça frouxa, como diz por aí. Porque o rei estava, o gigante estava querendo apenas um homem para encarar ele. Então o problema é assim, irmão. O problema ele só permanece de pé porque ainda não apareceu ninguém para encarar ele de frente. Ele só continua de pé porque ninguém se dispôs a enfrentar ele. Então, diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, se nós não nos dispomos a encarar, a enfrentar o problema, ele vai continuar nos afrontando. Vai entrar ano, vai sair ano, ele vai continuar batendo na porta, dizendo, eu estou aqui, não vai me encarar não. Vou continuar de pé, vou continuar em movimento, vou continuar atuando, enquanto não ninguém encarar. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. Todos eles correram. De repente, eu imagino Deus olhando lá no céu e dizendo, peraí, mas o meu exército, aqueles que eu separei, aqueles que eu tenho capacidade, aqueles que eu coloquei neles o meu poder, aqueles que eu, enfim, elegi como meu povo e também agora o meu exército está correndo. Então você acha que Deus vai querer que o nome dele seja envergonhado? Nunca. Então entenda uma coisa, quando nós nos amedrontamos diante do problema, quando nós corremos diante dos problemas, nós estamos envergonhando o nosso Deus. Aí é igual aquele louvor que a gente canta, onde está o teu Deus? E quando às vezes as pessoas falam, fulano não é crente? Por que ele está ao invés dele, Cadê a fé dele? Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? Por quê? Porque a postura que nós estamos mostrando no problema é o quê? Fugir, esquivar. Temos que usar a nossa fé. E fé, nós não podemos estar vendo o problema com os nossos olhos naturais, mas pela fé nós vemos o gigante tombando em nome de Jesus. A Bíblia diz que ninguém, de repente, imagina eu como eu disse, Deus olhando, mas só
vai, esse povo está me envergonhando, vão envergonhar o meu nome. A Bíblia diz então que Deus já tinha um plano surpresa, Deus já tinha a arma secreta de Deus, era Davi, aquele que ninguém acreditava, aquele que ninguém depositava confiança. Aí a Bíblia diz então que o pai de Davi, porque Deus é assim, Deus prepara situações para fazer grandes coisas. Deus prepara situações para fazer grandes coisas. Aleluia! A Bíblia diz que Deus preparou o pai de Davi, vai lá no campo e leva para os seus irmãos aqui esses pães de cevada, e pega esses queijos aqui e leva para o rei. E me traz notícia. Eu quero saber, me traz uma prova de como está a guerra. Nem sabendo ele que nem guerra estava tendo ainda. Mas na mente dele, como diz na mente dele, a guerra já estava acontecendo. E Davi então vai. Eu imagino Davi indo em direção ao campo de batalha e dizendo: quando eu chegar lá, não vai ter inimigo de pé, porque o exército que eles estão encarando é o exército do meu Deus. Então, para surpresa de Davi, quando ele chega lá, o exército saiu todo encostado no canto, aquele silêncio, aquela coisa toda. Quando Davi se aproxima, a Bíblia diz que o irmão de Davi, Eliabe, ele chega para Davi, Abinadab, chega para Davi: o que você está fazendo aqui? Eu conheço, ele mesmo, eu conheço a presunção do seu coração. Sabe qual foi a resposta de Davi? Depois você lê o texto. Davi olha para ele e diz: o que eu fiz agora? Ou seja, não foi a primeira vez que os irmãos de Davi se levantaram contra ele. Não foi a primeira vez que os irmãos de Davi tinham rixa contra ele. Porque, segundo os historiadores, Davi, ele era filho de Jessé, mas não era filho da mãe dos irmãos de Jessé. Não era. Não sei se devido ao costume, porque quando a mulher não podia gerar filhos, a tradição dessa época, quando a mulher não podia gerar filhos, o que o homem fazia? A lei lhe dava uma base, que ele poderia ter uma outra esposa, ter uma outra mulher e ter outros filhos. Mas diz a história que o pai dele teve um outro filho, que foi Davi. Tanto que Davi, em um de seus salmos, ele diz: em pecado, se eu não me engano, o Salmo 58 diz: em pecado a minha mãe me gerou. Eu fui gerado em pecado. Ou seja, se foi em pecado, foi fora do casamento. Fora do casamento. Então isso, quando Davi é ungido diante dos seus irmãos, ele já não gostava, porque na mente deles, eles que seriam ungidos. Aí quando chega esse momento, na hora da batalha, para Davi não voltar dizendo para seu pai: meus irmãos estão tudo encostado aqui com medo, o irmão deixa: olha, eu conheço a presunção do seu coração. E Davi disse: agora que eu fiz. Quando Davi termina a conversa com seu irmão, Davi escuta o gigante falar: não tem nenhum homem para me encarar, não? Não tem nenhum homem para me afrontar? Para vir contra mim e nós degladiarmos? Não tem alguém, nenhum tem coragem, não? Aí a Bíblia diz que Davi escuta aquelas palavras e Davi faz uma pergunta: o que farão? A pergunta de Davi falando: o que farão ao homem que vencer esse gigante? O que farão? Aí viraram para ele: olha, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, a família deste homem não vai pagar mais imposto. Era como virasse para mim e para você: a partir de hoje, você não vai precisar pagar mais conta de água,
não vai pagar mais conta, não vai receber na besta, irmão. Vai que Deus levanta alguém para fazer isso na sua vida, começa a tomar posse. A partir de hoje você não vai pagar mais conta de água, não vai pagar mais conta de luz, não vai pagar mais conta de internet, não vai pagar mais nada, porque vão pagar para você. A Bíblia diz que foi a primeira coisa. Qual que é a segunda? Que o rei vai dar a filha dele para casar. Davi, opa, estou solteiro, estou pegando nada, ainda vou casar ainda, opa, gostei disso, vai dar a filha para casar, e aí tem mais não tem? Além de a família dele não pagar imposto, nem ele, vai dar a filha para casar, e vai enriquecer de grandes que ele vai ficar rico. Eita glória, Jesus. Vai enriquecer ele. Aí Davi, opa! Lembra qual que é a pergunta de Davi? O que fará ao homem que vencer esse gigante? Por que Davi fez essa pergunta? Porque Davi falou assim, o quê? Eu vou encarar a briga que não é para me encarar e sair de mão vazia? Meu irmão, tem muitas batalhas espirituais que a gente não pode ficar pegando briga no batalha espiritual de quem não quer nada com Deus, não. Aquele povo não quer nada com Deus. Eu vou entrar numa batalha que é deste povo, que é eles que têm que ir, que é eles que são o exército, eles que têm que encarar essa batalha. Agora eu vou entrar, eu não tenho nada a ver com o bolo, não tem nada a ver com... Eu vou entrar nessa batalha para sair de mão vazia. A pergunta foi, o que vão fazer ao homem que vencer este gigante? Estou entendendo uma coisa, aquele povo não queria nada com Deus, por isso que correram. Então, irmãos, nós temos que orar uns pelos outros, temos, mas entenda uma coisa, não perca tempo, não entre em batalhas, porque não quer compromisso com Deus. Eu vou orar por fulano, mas fulano não está nem indo para Deus. Então deixa a pessoa, deixa o próprio Deus para cá. Porque você está orando, você está pagando o preço e a pessoa não está nem aí. E muitas vezes ri da sua cara, ainda lá, está indo para a igreja, ainda fala, ora lá por mim, às vezes está rindo da sua cara. Deixa. Ao acerto de conta vai chegar. Então tá, o quê? Eu vou entrar numa batalha para não sair e não levar nada? Não é nenhum, não. Então quando nós estivermos pagando preço por alguém, que seja por uma pessoa que quer mudança, por uma pessoa que quer compromisso com Deus. Agora a pessoa não quer nada com Deus. Aí na hora que o cinto aperta, vou ligar para o fulano, aí você vai você entrar em batalha espiritual de novo, já tem as suas, vai entrar em batalha espiritual de novo para a pessoa que não quer nada com Deus. Uma coisa é quando a pessoa é cega espiritualmente, outra coisa é quando você está vendo claramente a pessoa não quer nada com Deus. Ela quer só o favor de Deus, mas o Deus que faz o favor ela não quer. O Deus que opera ela não quer, ela quer o favor de Deus. Então pare de perder tempo. Não quer nada com Deus? Ainda zomba aí? Tudo bem. Então se encontra com Deus. O dia da decisão vai chegar. Vai ter um dia que a pessoa vai decidir. Um dia ela vai ter que decidir. Ou é Deus, ou infelizmente ela vai arcar com a sua consequência, o seu da sua escolha. Aí a Bíblia falou, opa, estou dentro. Aí a Bíblia diz que quando Saul ouviu essas palavras, mandou chamar Davi. O rei mandou chamar Davi. A Bíblia diz então que Davi então chega diante do rei, e ele olha para o rei e fala assim, ô rei, diga para esse povo, para ninguém perder a coragem, para ninguém desfalecer o coração. A palavra desfalecer é estar quase morrendo. Em outras palavras, Davi falou, esse povo está morrendo de medo. Para quê? Quem está com Deus não está morrendo de medo, não. O escape vem, a resposta vem. Mas o negócio é ter que encarar o gigante. Aí é que cara. Vocês estavam morrendo da vida. Ninguém desfaleça o coração por causa de Deus servo irá
e pelejará. Ou seja, se ninguém teve a capacidade de assumir a responsabilidade, eu vou assumir. Teu servo irá e pelejará. Davi era servo de Deus. Davi era servo, ele se colocou na posição de servo. Então entenda uma coisa: nós, como servos e servos do Senhor, nós temos que entender, olha, se nós somos servos do Senhor, nós não estamos sozinhos nessa. Davi diz: teu servo irá e pelejará. Se ele era servo, ele fazia o que? Ele servia. O problema é esse: eu quero que Deus me serve, que Deus faça algo para mim, mas eu não faço nada para Deus. É a lei da semeadura. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu. Ou seja, ninguém trabalha de graça. Ninguém. Porque trabalhar de graça, você está fazendo caridade. Mas o trabalho mesmo do trabalhador é digno do seu salário. Porque ninguém trabalha de graça. Quando você faz algo de graça, você está fazendo uma caridade. Mas o trabalho em si, Davi, eu sou servo, teu servo irá e pelejará. Ou seja, já que não tinha alguém corajoso para encarar o gigante, chegou. A Bíblia diz então que o rei olha para Davi: Davi, você é moço, você é muito novo. Ou seja, Davi, você é incapaz. Davi, você não vai conseguir. Davi, você não tem condição de assim, você vai morrer na mão do gigante. E muitas das vezes, irmão, as pessoas nos instituam assim, nos colocam, como diz, né, abaixo de zero. Mas sabe por causa que Saul falou isso com Davi? Porque ele não sabia quem era o Deus de Davi. Falam de mim, de você, porque não sabem quem é o Deus que está na nossa vida. Porque na hora que o cinto apertar, o cinto apertou. Quando eles viram que Davi estava disposto a ir, opa, então se ele vai, então deixa ele ir. Então na hora que o cinto apertar, fica tranquilo. Os que te desprezaram vão te procurar. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Então nós não podemos desprezar ninguém, porque nós não sabemos o que nos espera amanhã. Não sabemos. Então ele olhou para a aparência de Davi, deve ser muito moço. E aquele gigante lá, o guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, desde quando o gigante era novo, a história dele já corria, que ele era um matador, que era um vencedor, era um campeão dos filisteus, que não perdia nenhuma batalha. Mas ele não conhecia, então ele não conhecia o Deus que Davi servia. Então muitos nos julgam porque ainda não conhecem o poder do Deus vivo que opera na minha e na sua vida. Ainda não conhecem o Deus que nós servimos. A Bíblia diz então que Davi olha para Saul e diz: olha, teu servo estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, do meu pai. Aí de vez em quando aparecia um urso e um leão. Vinha para tomar ovelha de rebanho. Eu ia para cima deles, partia para cima deles. Partia para cima deles. Tirava a ovelha da boca deles e feria os dois e matava. E o mesmo Deus que me deu vitória contra o urso, contra o leão, é o mesmo que está comigo para me dar vitória contra esse bicho. Aleluia! Estou entendendo uma coisa. Ninguém sabia. Ninguém sabia que Davi tinha matado um leão. Nem o próprio pai, nem os irmãos dele. Porque Davi sabia, se eu contar para eles, vão zombar, achar que eu estou doido, eu estou imaginando coisa. Então tem vitórias nossas, particulares, que têm que ser particulares. A gente não precisa sair por aí e falar: eu fiz. Não, fica tranquilo.
a hora de testemunhar o que Deus fez vai chegar. A Bíblia diz que Davi, olha, eu estava lá, passando por uma situação assim, Deus me deu vitória. E isso aí vai ser testemunho do que Deus pode fazer na sua vida. Às vezes um testemunho seu de algo que aconteceu lá atrás, Deus está preparando um momento para você contar ele para alguém, que vai ser motivo para levantar a fé de alguém que está caindo. A Bíblia diz que da glória ninguém perca coragem. Veio urso, veio leão, e Deus me deu vitória. E contra esse filisteu não vai ser diferente. Não vai ser. Aí a Bíblia diz que Saul olha para Davi, viu que Davi estava disposto, e olha, Davi, tudo bem. Então pega aqui a minha armadura, coloca e vai. A Bíblia diz que Davi até colocou a armadura de Saul, mas como Saul era grandão, Davi era pequeno, já viu que problema que ia dar, né? Ah, que problema, o sapato de Davi, a bota do Saul Davi, ia ficar parecendo um Bozo. Quem lembra do Bozo? Aquele pezão todo tamanho, um pezinho do sapatão grande. Então Davi, não, isso não caminhava, isso que Davi mandou tirar, tira isso de mim, tirou aquela armadura e foi lá e pegou a armadura. Eu entendo uma coisa, Saul estava desviado. A armadura que Saul tinha era para Saul. A vestimenta que Saul tinha cabia em Saul. Então eu entendo uma coisa, o testemunho que fulano contou foi para fulano. Agora é hora de você montar o seu testemunho. Amém, Jesus. Foi bênção que Deus fez na vida, não foi, mas esse mesmo Deus pode fazer na sua vida também. Glória a Deus, eu creio. A mesma unção que Deus derramou, a unção do fulano está lá, mas Deus pode derramar uma unção também na sua vida, uma unção diferente da sua vida. Senhor, aleluia. Então cada um tem uma experiência, cada um tem algo. Deus tem algo reservado para cada um de nós. E muitas das vezes o que Deus tem para ele, Deus já deu para ele, mas às vezes Deus tem algo muito maior para mim e para a sua vida. Davi falou, não serve, tira. Davi então vai, pega a sua armadura, pega as suas armas e vai para a batalha. Vai para a batalha. A Bíblia diz então que Davi pega apenas 5 pedras lá no ribeiro. Pega as pedras, coloca só uma. A Bíblia diz que o gigante, quando viu Davi, desprezou Davi. Desprezou. Ele falou, porventura sou eu um cachorro? Não, porventura sou um cachorro para você vir com pedra, com pau? Aí Davi olhou e deu troco. Falou, olha, tudo bem, você pode vir com lança, pode vir com espada, com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O que eu aprendo aqui? Davi estava dizendo, olha, a armadura, a vestimenta, aquilo que nós estamos vestindo, chega um momento que não serve para nada. O que vai contar é a presença de Deus. Davi poderia estar com a melhor armadura, como diz, no padrão dele, no tamanho dele, mas se ele não tivesse a presença de Deus, então o que vai garantir a queda de todos os gigantes é a presença de Deus que nós buscamos. É o Deus que nós buscamos. A Bíblia diz que Davi olha para ele, olha, você pode vir como você quiser, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E olha o que Davi diz, ainda hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Sabe o que é isso? Isso é fé. Fé na certeza
da queda do gigante. Se nós entrarmos nessa campanha, ou seja, qualquer outra campanha que for, se nós não tivermos fé, perdemos tempo. Se nós não acreditarmos na queda dos gigantes, perdemos tempo. Por quê? Não estamos sozinhos. A certeza da vitória de Davi é porque Deus estava com ele. E Davi então disse: olha, toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Sabe o que Davi falou? A minha vitória sobre o gigante vai ser para glorificar o nome do meu Deus. Vai ser para glorificar o nome do meu Deus. Lembra de Ana? Afrontada por Penina. Penina dizendo que tinha filhos, Ana não. E ela, a Bíblia diz que ela insistia para irritar Ana. Ana vai para o templo e fala com Deus: Senhor, se eu me der um filho, eu vou entregar ele na sua casa por todos os dias. Ou seja, Ana entendeu: o meu filho que eu vou ter da parte de Deus não é para esfregar na cara de Penina, é para glorificar o nome do Deus que faz milagre, porque Ana era estéril. Então a sua vitória tem que ser para glorificar o nome do Senhor. A queda dos gigantes tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Amém?